neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno, nas régias mansões. Nas régias mansões eu almejo ir morar, ali reina o Salvador, e vozes maviosas já ouço a cantar, de júbilo e de louvor. Ao meu eterno Rei, alegre cantarei, meus olhos hão de ver a praia celestial, feliz e salvo som, e caminhando bom ao meu querido eterno lar. Sendo escapado eu terei de trilhar, o mundo me ouvirá. Porém nas ribeiras de um límpido mar, os santos me esperam lá. Ao meu eterno Rei, alegre cantarei, meus olhos hão de ver a praia celestial, feliz e salvo sou, e caminhando vou ao meu querido eterno lar. Gloriosa esperança inefável de paz, eu sinto em meu coração. Em Deus eu terei comunhão que me traz a doce consolação. Ao meu eterno Rei, alegre cantarei, meus olhos hão de ver a praia celestial, feliz e salvo sou, e caminhando vou ao meu querido eterno lar. Ouvintes amados, uma mensagem, ou seja, uma doutrina que choca profundamente os princípios religiosos, é a doutrina da semente da serpente. É curioso
e desperta muita atenção da gente, porque os sistemas religiosos, de uma maneira geral, não querem aceitar ou não aceitam a doutrina da semente da serpente. Agora, em síntese, tudo está explicado. É porque a semente da serpente é, em si, por natureza, religiosa. Sem dúvida alguma, Caim é semente da serpente. Deus não traria, através de sua criação original, um homicida ao mundo. Deus não traria de maneira alguma um espírito tão mau, tão perverso, que mataria o seu próprio irmão, irmão de ventre, irmão por parte de mãe. Não. Foi aquela serpente que falou com Eva. E por fim, na hora da sentença, Deus disse em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Anotem para que vocês conheçam assim, em síntese, numa curta mensagem, tenham a sua atenção despertada para este grande fato: há duas sementes na terra, plantadas no ser humano. Gênesis capítulo 3, versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente, isso Deus falando com a serpente, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Notaram isto? Gênesis capítulo 3, versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente, e a sua semente. Quer dizer, a semente da serpente é a semente da mulher. São duas sementes, escrituristicamente falando. Outra interpretação aqui é humana apenas. Na verdade, isto carece de revelação. Gênesis capítulo 6, versículo 2, está escrito: viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Que filhos de Deus seriam estes? Em São Mateus, capítulo 13, versículo 38, Jesus disse: não discutam com Jesus. Jesus disse, ele próprio, explicando a parábola do joio: o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. São Mateus, capítulo 13, versículo 38. Na verdade, isto se trata de uma matéria, conforme já falamos, que depende de revelação. Mas o que promove a revelação disto é justamente a qualidade da semente que temos. Se temos a semente de Deus, se pertencemos ao reino, nós distinguimos a toda semente que não pertence ao reino. E isto é o que é mais necessário. Agora, amados, vamos continuar
pensando sobre este assunto, porque o enfermo pode dizer: olha, esta mensagem cura doentes, essa mensagem liberta oprimidos, porque o interesse da era é este, não é? Esta mensagem salva pecadores, esta doutrina resolve o problema da gente, enfim, vale a pena ser ouvida? Perfeitamente. Justamente por não conhecerem a verdade, é que estão escravizados. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Libertará, em primeiro lugar, da ignorância acerca daquele que vem sugando a vida da igreja. A igreja tem que conhecer o seu inimigo. A coisa mais triste que tem é uma pessoa saber que tem um inimigo, mas não sabe onde está esse inimigo. Não sabe como age este inimigo. E às vezes está aí abraçando-o, convidando-o para dentro de casa e defendendo a sua causa. E esse inimigo está corroendo, matando e destruindo. E, no entanto, aquela pessoa ignorantemente está procurando esse inimigo em outro lugar muito distante, quando ele está dentro de si próprio. Então é necessário que saibamos onde está o inimigo, reconheçamos o inimigo e saibamos com que combater o inimigo. Jesus Cristo disse, vamos repetir: o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. Então o próprio Jesus Cristo está dizendo, está esclarecendo em São Mateus, capítulo 13, versículo 38, que há duas sementes na terra. Uma são os filhos do reino, a outra são os filhos do maligno. Cada uma naturalmente produz o seu fruto característico segundo a sua espécie. Mas para confundir, para enganar esta falsa semente, ou a semente do maligno, teria que ser religiosa. E foi justamente o que Caim fez. Você sabe que Caim apresentou uma coisa muito mais bonita, um altar muito mais lindo, um culto muito mais preparado do que o de Abel. E não foi a Satanás que ele cultuou, mas foi a Deus. Era necessário que viesse um profeta de Deus, nos revelando estes segredos nas Escrituras Sagradas. Satanás teria mesmo que odiar a mensagem deste profeta, porque ele revela, ele desmascara Satanás, mostra onde está o inimigo, mostra o que o inimigo está fazendo e nos dá a arma para combater esse inimigo, para vencermos este inimigo. Por isso Satanás odeia esta mensagem, porque ela revela o Gênesis, o princípio, e ela revela o fim, revela o Apocalipse. Ela mostra Cristo crucificado, vindo como a semente de Deus, massacrando a semente de Satanás. Ela mostra todo o terreno, todo o campo, de um lado e do outro, e coloca a pessoa, então, mediante uma escolha. Foi isto que Elias fez.
vocês vão escolher a quem vocês deveis servir. A Deus, ao Senhor, ou então a Baal? Agora, de acordo com a semente de cada um, ele fez a sua escolha. Uns escolheram a Baal, porém, uns poucos escolheram a Deus. O profeta desta era nos mostra na mensagem da era de Filadélfia que há duas vinhas. E ele nos mostra nesta mensagem sobre estas duas vinhas que há dois espíritos diferentes. Tomemos o exemplo de Jesus e de Judas. Jesus era o Filho de Deus. Judas era o filho da perdição. Agora vejam, ambas sementes manifestadas em seres humanos, em homens. Jesus Cristo, homem. Judas, homem. Cada um manifestando uma semente. Jesus era o Filho de Deus. Judas era o filho da perdição. Judas era, tanto quanto Caim, semente da serpente. A Bíblia diz assim que Caim era do maligno. E a Bíblia diz que Judas era filho da perdição. Filho é semente. Filho é descendência. E João disse aos mais religiosos de então, raça de víboras, quer dizer descendência, semente. Jesus confirmou raça de víboras e por fim o chamou de serpentes. Porque filho de cobra, cobra é. Filho de peixe, peixe é. Jesus era o Filho de Deus, portanto, e Judas era o filho da perdição. Deus entrou em Jesus. Satanás entrou em Judas. Jesus tinha um ministério pleno do Espírito Santo, conforme está escrito, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10, 38. Na verdade, Jesus veio libertar a sua semente que estava oprimida pelo diabo. Isto é certo. Agora Judas foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Atos 1, 17. Mateus 10, capítulo 1 diz, e chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. E lá estava o Judas dentro. Este espírito que estava em Judas esteve ininterruptamente no ministério de Jesus. Então ambos chegaram à cruz, ambos foram levantados. Jesus foi dependurado na cruz voluntariamente, dando sua vida pelos pecadores, entregando seu espírito, foi para Deus e depois foi derramado na igreja no Pentecostes. Porém, Judas dependurou-se a si mesmo e seu espírito voltou para Satanás. Porém, depois do Pentecostes, este mesmo espírito que estava em Judas voltou para a falsa igreja, para a falsa vinha que crescia ao lado da verdadeira vinha. Mas notem, o espírito de Judas nunca atingiu o Pentecostes. Ele nunca subiu para receber o Espírito Santo. Ele não podia. Mas para que foi este espírito de Judas? Ele foi por causa da bolsa de ouro. Como ele amava o dinheiro, ele ainda ama o dinheiro até hoje. Ele ainda ama as coisas terrenas. Ele ainda ama os patrimônios.
Ele ainda ama as coisas terrenas, embora sendo religioso desde o princípio. Embora sendo religioso desde o princípio. E por causa disso ele mata, por causa disso ele tem derramado sangue da igreja durante as eras. Se ele anda no nome de Jesus, fale ainda acerca dele e você verá que ele ama o dinheiro. Ele ama a aparência terrena. Ele ama a posição terrena. Ele ama a fama. Ele ama a posição. Ele ama a política. Ele ama o poder terreno. Ele quer estar sempre misturado com Deus. Veja só, misturado com Deus, misturado com religião e com o poder político. Quando Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A política estaria muito bem se esse espírito não estivesse lá misturado com ela. Herodes não teria matado a João se Herodias não estivesse lá com ele. Acabe não teria perseguido a Elias, não teria matado aquele justo Nabote, não teria perseguido a Micaías se Jezabel não estivesse lá com ele, casada com ele. Jamais o poder nacional, isso falando no sentido mundial, poderia se levantar durante as eras contra os cristãos se a falsa igreja não estivesse ali instigando, como Herodias fez, como Jezabel fez. Mas esse é o espírito misturado. Então ele estava no ministério de Jesus também. Ele está na igreja formando a falsa vinha. Mas fique sabendo, ouvintes, quando Jesus foi dependurado, Judas também foi dependurado. Ele derramou o seu ventre. É esse espírito que permanece até hoje sobre a terra, formando a falsa igreja que ama o ouro acima de tudo. Mas por outro lado, nós temos isto: Jesus foi dependurado e logo foi derramado sobre a igreja, infundindo nela o amor a Cristo, o amor a Deus, acima de todas as coisas. Veja que diferença de amor. Um amando através do ouro, outro amando através do Espírito Santo. Outro amando, fazendo bem, não através do ouro e da prata, mas fazendo bem através do nome de Jesus Cristo. Por que que a igreja quer fazer tanto bem e recolher tanto dinheiro para fazer bem para os pobres, quando Pedro não fez isto? Quando Jesus não fez isto? Mas é porque ela é falsa. Ela tem o espírito de Judas. Ela ama mexer com dinheiro, ainda que tenha que dar aquele dinheiro para comprar um campo de sangue para os estrangeiros. É isto que ela ama. Ela não ama o próximo. Ela é assassina, ela é mentirosa, ela é adúltera. Mas ele, Jesus Cristo, é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é verdadeiro. Ele nos introduz o Espírito Santo, que nos introduzirá na glória eterna. Ó Deus, tenha compaixão dos nossos ouvintes e abre o entendimento de cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pois bem, ouvintes, estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar,
Ali está a nossa igreja em Taguatinga Norte, CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Participem, não deixe de participar, é bênção para você. Deus abençoe, não desligue o seu rádio e este programa teremos ainda mais meia hora de programação. E você pode acessar nossa página, se você quer assistir também pela nossa página na internet este programa, acesse aí tabernacolodaFéBrasilia.org.br. Repetindo o endereço de nossa página, que transmite também este programa Fé para Vencer e todos os nossos cultos. tabernacolodaFéBrasilia.org.br. Vamos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para Vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. A minha fé segura está na graça e amor que Deus me dá, na morte atroz que lá na cruz acenda abriu que ao céu conduz. A minha fé e o meu amor firmados já na rocha estão, firmados sim em Cristo estão. Ouvintes preciosos, é humano, lógico e natural, não é? Que para sobrevivermos é necessário que sejamos alimentados. Agora, estamos falando em termos físicos, materiais. Mas isto se compreende também espiritualmente falando. E quando se fala em força, quando se fala em cansaço, em fatiga, então lembra-se também do fator espiritual. E a Bíblia
é toda escrita desta forma, tomando a águia, o cordeiro, o leão, o boi, a natureza, como a pomba e outros tipos, a mulher e o próprio homem representando a palavra, a mulher representando a igreja. Então aqui em Isaías, capítulo 40, versículo 31, está escrito: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40, verso 31. Certos de que muitas famílias têm feito deste programa um culto doméstico, cumpre-nos o dever de cada dia mais tratarmos com bastante zelo, amor e caridade, diligência, de falarmos somente a palavra de Deus, que nos traz ânimo, estímulo e também correção. O amor que não é corretivo não é o amor de Deus, não é verdadeiro. O amor filho, o amor sanguíneo apenas, ou a paixão, não aceita a correção. Mas o amor de Deus é provado através da correção. Aquele que Ele ama e a quem Ele toma por filho, açoita, corrige. Aos Hebreus capítulo 12. Você não ousaria corrigir, açoitar um filho que não é seu. Muito bem, Deus faz o mesmo. O ímpio por si se destrói, recebe as consequências de seu desvario, de seus pecados, mas o justo, aquele que é fiel a Deus, esse é filho de Deus e por isso é corrigido por Deus, especialmente pela sua palavra. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías capítulo 40, verso 31. Ouvintes, esperar é uma virtude, isto é, saber esperar. Muitas pessoas são obrigadas a esperar, ainda que ansiosas, murmurando, clamando, elas esperam porque são obrigadas. Nós temos tido experiência em aeroportos nacionais e internacionais. A expectativa de retornar para o lar, para o país da gente, faz com que o tempo fique longo, as horas ficam demoradas, o relógio não passa fácil. E a gente vê quantas pessoas se angustiam e desesperam e murmuram quando no aeroporto anuncia-se um atraso do avião, da partida. Então começam a murmurar, mas mesmo murmurando, têm que esperar. Então eles esperam forçadamente, esperam por força, por circunstância. Mas agora aqui nós queremos analisar por um prisma diferente. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Agora notem, aqueles que esperam no Senhor pelo Espírito, esperam sem murmuração, esperam felizes, esperam, na verdade, com uma certa expectativa,
mas que não causa outra coisa senão gozo, prazer. Aqueles que gostam de esperar no mato, esperar bicho na caçada, não é? Tem essa experiência. É pelo gozo de estar ali na mata. Não é somente o desfecho final da chegada do bicho, que naturalmente causa expectativa na gente, muito grande. E é de prazer esperar, porque gosta de esperar, de estar em contato com a natureza, de passar uma noite de vigília, esperando. Agora, esperando algo que não é prometido, não é seguro. Mas pensem, amados, se esperar algo que não é prometido, uma vez sendo esperado com gozo, com prazer, por vocação mesmo, é maravilhoso. Quanto mais esperar algo que é prometido, especialmente por Deus. Às vezes sofremos vexames, sofremos críticas. Vocês já pensaram um pouquinho no tempo que Abraão esperou para se cumprir a promessa de Deus? Naturalmente ele anunciou a promessa de Deus e, logicamente, ele foi zombado, foi criticado. Por quê? A sua fé estava firmada na promessa de Deus. E ela era uma fé que, de fato, era o firme fundamento do que ele esperava e uma prova da coisa que ele não via. Um filho, uma semente genuína com Sara, sendo que ambos já haviam atravessado o tempo da possibilidade física de conceberem um filho. Mas ele estava esperando. Diz a palavra que dando glórias a Deus. Você poderia tomar nesta hora uma mensagem para si com Abraão? 25 anos dando glórias a Deus, quando parecia que nada poderia acontecer do que ele cria. Mas ele estava esperando, não murmurando, não lamentando, não se queixando e nem clamando para Deus: ó Deus, cumpra logo essa promessa, cobrando de Deus. Não. Quando a gente crê numa pessoa a quem a gente empresta determinada coisa, a gente não cobra, porque tem confiança. Sabe que está guardado aquilo. E Abraão não estava cobrando a promessa de Deus, apesar da sua confiança, da sua fé, ser um intimato, ser uma intimação, para Deus cumprir a sua promessa. Você sabe que a sua fé intima Deus cumprir a sua promessa? É verdade que se nós formos infiéis, Ele permanece fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. Mas Ele não tem compromisso algum com qualquer pessoa que fuja da sua palavra, que arranja uma fé lateral. Ele não tem compromisso. Ele não está obrigado a cumprir a sua palavra. Para uma pessoa que tem uma fé fora da fé, genuinamente proposta pelo Espírito Santo, trazida pelo Espírito Santo ao coração do crente, que é a fé de Jesus Cristo. Então, vamos concluir. Abraão não vivia cobrando de Deus, apesar de sua fé ser uma cobrança, ser uma intimação. E Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Ele houvera dado a sua palavra a Abraão. Este é um fator muito importante. Agora, o segundo, Abraão tomou Deus na sua palavra. E potencialmente ele já havia recebido filho por fé.
Por isso ele não estava clamando, por isso ele não estava conjecturando, por isso ele não estava arranjando uma interpretação. Qualquer evidência ele não diria, isto é aquilo, ou isto é isto. Não. Ele prosseguia adiante, diz a palavra, esperando no Senhor. De que maneira Davi esperou no Senhor? Ele diz, esperei com paciência no Senhor. Na estatura do varão perfeito, que é composta de fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. Esse degrau da paciência quer dizer justamente paciência com Deus. Sim, paciência com Deus. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Em outras palavras, ele estava dizendo, na verdade eu venci, na verdade eu tive muita força, mas um dia eu pequei. E o meu pecado estava sempre diante de mim, me condenando, me afligindo, mas eu clamei ao Senhor, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. E logo ele me respondeu, quando clamei, não retires de mim o teu Espírito Santo, retorna a alegria da minha salvação. Muitos há que não têm perdido a salvação ainda, porque o eleito não perde a salvação, mas eles têm perdido o gozo da salvação, porque têm crido em ismos, têm se metido em mensagens complicadas, que os seus próprios pregadores não dão conta de vivê-las. Eles próprios não dão conta de vivê-las. Quando você vê um homem se metendo muito em dificuldades, tentando explicar isto e aquilo outro, como acerca do milênio, etc., 7 trovões, coisa que nós amamos e sabemos que necessitamos de tudo isso, mas vamos alcançar, virá no seu determinado tempo. Fique sabendo, nem eles próprios podem viver tais mensagens. Esta é a verdade. Falo com experiência própria, quando Deus tem me permitido andar por esse caminho como Davi andou em lugares escorregadios, para depois entrar no templo do Senhor em tempo e atinar para a coisa correta. Oh, esperei com paciência no Senhor e clamei, Deus, o meu pecado está diante de mim. Mas Davi não aceitou que ele fosse um perdido, não aceitou isto no seu coração. Ele disse, torna-me a alegria da salvação. E nós encontramo-lo feliz, regozijando, saltando sob músicas de saltérios, a alegria da sua salvação, e recomendando a toda a terra, a tudo que tem fôlego, louvar ao Senhor. Com isso ele está dizendo, espera no Senhor, que a tua própria iniquidade passará. Espera no Senhor, que o teu próprio pecado passará. Confia nele, mediante arrependimento puro. Reconheça antes de tudo que o pecado está diante de si, causando essas consequências funestas, terríveis, como seja a consequência de perder o gozo da salvação. Oh, onde está a alegria do crente? Está justamente na sua salvação. E a única coisa que lhe causa alegria, ela perde. Não tem gozo nas diversões mundanas. Não tem prazer lá no mundo. Não tem jeito, ainda que tente, não há recurso. Não se satisfaz com as bolotas dos porcos. Na verdade, onde está a lama, juntar-se aos porcos. Mas o alimento de porcos não é alimento para a águia. Então fica aquela insatisfação. O mundo não me serve, mas onde está a minha alegria? A sua alegria está com o Senhor. Peça agora, retorna a minha alegria, o meu gozo de esperar em Deus, para que eu possa falar,
para que eu possa exclamar também: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, retornou a alegria do meu perdão, retornou a alegria da minha salvação, mandou de volta para o meu coração, me fez sentir novamente, e agora eu me sinto como que com asas de águias. Agora posso correr sem cansar, posso caminhar sem fatigar, posso prosseguir a jornada, mas antes de ter essa certeza, melhor é esperar. O profeta disse: havendo dúvida, não dê um passo sequer. Antes de ter certeza, não tente um ministério manufaturado. Não tente fazer uma obra para Deus, por mais diligente que ela seja, por mais necessária que ela seja, por mais que você sinta a urgência daquilo. Não fabrique um diácono, não manufature um evangelista, não manufature um obreiro, não se prontifique a ser um obreiro manufaturado por causa da necessidade da seara. Não! Espere, o profeta dá uma ordem de Deus, espere até que Deus diga: ande. Porque quando ele manda um homem, diz o profeta, todos os céus são obrigados a sustentá-lo. Nenhum demônio pode parar diante dele. Na verdade, muitos prosseguem suas jornadas e prosperam em ministérios e em coisas materiais e tudo mais. Davi viu isto, o ímpio prosperando, se inchando cada dia mais, e ele, como fiel a Deus, somente recebendo lutas e dificuldades. Mas ele disse, leia o Salmo 73, até que eu entrei no santuário de Deus e atinei para o fim deles. Esperar no Senhor é esperar em quem pode responder. Esperar no Senhor é certo que nós devemos esperar naquilo que Ele tem prometido. Muitas pessoas se decepcionam com Deus. Por quê? Elas têm obtido uma fé errada e começam a esperar numa coisa que Deus não prometeu. Oh, isto seria tão desagradável. Como você poderia esperar numa coisa que alguém não tem lhe prometido e depois se decepcionar com aquela pessoa porque ela não lhe trouxe aquilo? Deus está sujeito à sua palavra. Ele vela sobre a sua palavra para a cumprir, mas Ele somente vela sobre a sua palavra, não sobre um credo, não sobre um ismo, não sobre uma maneira de crer. Deus não está obrigado a ressuscitar o profeta desta era isoladamente para atender aqueles que creem dessa maneira. Deus não está obrigado a revelar o segredo dos 7 trovões somente para um homem ali particularmente, quando Ele não prometeu isto. Quando isto se manifestará coletivamente na noiva, quando isto será aquele batismo que será infundido exclusivamente nos eleitos, não num homem particularmente, mas sim todos os eleitos. Deus não está obrigado a cumprir uma doutrina. Deus não está obrigado a cumprir a revelação de quem quer que seja, ainda que seja um homem segundo o coração de Deus. O profeta disse que Davi teve uma revelação de buscar a arca, mas Deus não estava obrigado àquela revelação. Não, Deus não está obrigado às nossas revelações, aos nossos desejos evangelísticos com espíritos denominacionais. O mundo denominacional está preocupado com a salvação das almas. O mundo religioso está preocupado em fazer um círculo em torno de si. Mas uma coisa diferente passa pelo coração verdadeiramente chamado,
vocacionado. Ó ouvintes, se o tempo nos permitisse ir abrindo as Escrituras para mostrarmos um Noé esperando no Senhor, Moisés esperando no Senhor e tantos outros esperando no Senhor, nós concluiríamos, teríamos uma conclusão exata, perfeita, de que de fato os verdadeiros filhos de Deus se caracterizam por este princípio, por este sintoma. Eles esperam no Senhor. Isso é o suficiente para o Espírito Santo prosseguir vos falando sobre este assunto tão tremendo. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Acabamos de ouvir mais um programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, endereçado ao seu coração, com uma palavra firme e poderosa, centralizada na Bíblia ao seu favor. Olha, você pode assistir nossas programações através de nossa página na internet. Anote aí, tabernaculodafebrasilia.org.br, tabernaculodafebrasilia.org.br, transmite todas as nossas programações, nossos cultos, o dia todo, viu? Nós temos ali programações à noite em nossos cultos. Amanhã, por exemplo, amanhã terça-feira, teremos aquele grande culto ali em Taguatinga Norte, transmitido através de nossa página. O endereço é tabernaculodafebrasilia.org.br. Você pode também estar conosco ali na igreja, amanhã em Taguatinga Norte, na CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali pela Sandu Norte, ali está o supermercado Caprichoso. E você vai fazer o contorno aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte, está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar, no subsolo, viu? Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Não percam, não perca. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Ricas e preciosas bênçãos, meu Senhor, qual chuva dás. Dá-me algumas dessas gotas, dá-me a tua doce paz, dá-me a mim, essa paz bendita, enfim. Santo Espírito